Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o novo filme da Netflix chamado Mank. Bom pessoal, como eu disse na introdução, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Mank, um dos filmes mais aguardados aqui no circuito de 2020, porque é um novo filme do David Fincher, um consagrado diretor de cinema, e porque é um filme que trata sobre a Hollywood clássica. No caso, vai nos contar a história do Herman J. Mankiewicz, que acho que é assim que pronuncia o nome dele, um nome complexo, que eu vou chamar de Mank, que é o apelido dele que dá nome ao título, porque ele foi um dos co-roteiristas de Cidadão Kane. Então, primeiro eu vou dar aquela breve sinopse para depois adentrar em alguns pontos importantes. Sendo assim, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque isso me incentiva a continuar trazendo para vocês conteúdo relacionado a histórias no geral, literatura, cinema, mangás, animes, HQs, escrita e afins, e também porque faz o canal ir crescendo uns pouquinhos, juntos a gente torna o Resenha de Minuto maior, beleza? Vamos lá então falar um pouquinho desse filme. Aqui, como eu falei, a gente vai ter então o contexto de vida da história, principalmente no momento em que o Mank escreveu Cidadão Kane. Vale ressaltar que o momento específico é um momento conturbado, porque o Mank sofreu um acidente de carro, e devido ao acidente de carro ele ficou com uma das pernas muito machucada, ele não podia se locomover, e devido a isso ele acabou indo para uma espécie de sítio, para uma espécie de rancho, ficar em um lugar tranquilo, para que ele pudesse então dar vida a essa história. Ele ficou deitado numa cama, com a perna suspensa e com assistentes que ajudavam ele a dar vida a esse roteiro num prazo extremamente curto, o que é algo impressionante porque Cidadão Kane é considerado um dos filmes mais importantes de Hollywood e por muitas pessoas é um dos melhores filmes, se não o melhor filme hollywoodiano. Dito todo esse contexto histórico, o filme vai pegar esse personagem durante esse período de escrita e vai trazer flashbacks para a gente se situar, digamos assim, em toda a importância que o Mank tinha na indústria do cinema e o que levou ele a chegar naquela situação específica, onde ele estava escrevendo um roteiro que ele não seria credibilizado no final. Ele não ganharia os créditos. O que aconteceu nesse meio tempo? Onde que acabou tendo a história de queda dele, por assim dizer. Como ele acabou arrumando briga com muitos figurões da indústria do cinema. Parece uma sinopse muito simplória, por assim dizer, porque não parece não entregar realmente uma história, mas é realmente isso. São 2 horas e 12 minutos, se não me engano, através de flashbacks e de idas e vindas da história, que vão mostrando um pouquinho do Mank escrevendo, mas também um pouquinho dele no auge e na decadência. Sendo assim, agora eu quero bater algumas teclas que eu acho importantes do filme. Como falei, deu para dar um contexto histórico sobre o que aconteceu. O Mank é um cara que arrumou muita briga com alguns figurões, principalmente devido à sua ideologia política. Ele era um cara muito mais de esquerda. E ali em 1930, naquele contexto, estava tendo eleições para governadores da Califórnia. E no caso existia um debate muito grande. Muitos dos donos de estúdios estavam apoiando o Partido Republicano. E tinha uma narrativa ali que se fortaleceu muito, inclusive, através de desinformação, coisa que a gente vê, por exemplo, hoje em dia em eleições atuais, chamando o candidato dos republicanos de comunista e dizendo que, caso ele fosse eleito, os estúdios se mudariam da Califórnia para a Flórida. Então, pelo menos ter comprado uma briga e ter, digamos assim, apoiado um candidato que não era de interesse dos estúdios da época, acabou trazendo muitos conflitos pessoais para ele. Mesmo ele sendo um gênio, um cara que tinha uma capacidade muito grande para escrever roteiros, foi muito importante na indústria como um todo até aquele momento, teve envolvido, por exemplo, em obras como O Mágico de Oz. Ele é um cara que acabou, digamos assim, pisando no calo de pessoas que tinham poder na época, sendo que, além de tudo isso, o Mank ainda era um cara que tinha problemas com o alcoolismo, o que só acabou ajudando, digamos assim, em toda essa turbulência pessoal dentro da vida dele. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, pisando no calo das pessoas erradas, mesmo tendo todos esses problemas, o Mank ainda foi chamado para escrever Cidadão Kane. E isso é algo importante porque, além de Cidadão Kane ser um filme grandioso, como eu disse, durante muito tempo não se deu talvez um mérito necessário para o que o Mank fez. Porque, como eu falei, no início ele não seria nem acreditado na obra. Depois ele correu atrás disso porque o filme viu que o filme seria um sucesso. Inclusive, ele ganhou o Oscar e foi receber o Oscar junto com Orson Welles,
que é o diretor do Cidadão Kane, e também era um garoto prodígio na época, ele apenas com 25 anos, e esse foi o filme de estreia dele. Os dois corroteirizaram o filme e foram receber o Oscar. Mas depois de muito tempo, foi se descobrindo, foi se vindo à tona, que o Mank, na verdade, foi uma das pessoas que, digamos assim, mais trabalhou no roteiro. O Wells realmente fez a direção, ele, se não me engano, ele atuou e também foi produtor do filme. Mas o Mank, ele foi o cara que efetivamente escreveu aquilo, o Wells fazendo apenas algumas modificações aqui, outras ali, depois de receber o roteiro pronto. Então se discutia muito de quem realmente era o mérito de tudo aquilo, e o Mank ficou escanteado durante muito tempo na história. Ou pelo menos não foi dado para ele os créditos que ele deveria. Todo mundo sabia que ele era co-roteirista, mas era muito nebuloso até onde ele realmente tinha a mão naquilo ou não, e até onde o Orson também tinha. Nesse contexto histórico, no geral, é um filme que acaba agradando bastante para quem gosta desse cinema clássico, Hollywood clássica, porque a gente acaba se aprofundando ali em cenários e também em contexto de produções, né, de estúdios de cinema como a MGM, inclusive o Louis B. Myers, que era o do chefão da MGM, que é um cara extremamente importante, um dos caras com quem o Mank comprou briga. A gente também tem citações, né, a Paramount, a Sony Pictures, enfim, tem várias coisas, vários momentos que aquecem o coração de uma pessoa que realmente gosta muito de cinema. Dando todo esse contexto histórico relacionado à obra em si, é importante se dizer que esse filme começou a ser escrito na década de 90. No caso, ele foi escrito por um jornalista que era o Jack Fincher, pai do diretor David Fincher. Na época ele tentou fazer esse filme para frente, mas acabou não conseguindo ninguém para produzi-lo, e o David foi dar, digamos assim, vida ao projeto do pai só em 2020 agora, junto com a Netflix, é claro. E então a gente pode dizer, sem dúvida nenhuma, que esse é um dos filmes, se não o filme mais pessoal do David. Tem um carinho muito grande, é claro, por se tratar de uma obra familiar, uma obra que o pai escreveu, uma obra que o pai se dedicou anos de pesquisa para conseguir ir atrás daquela história, afinal ele era jornalista. E dito isso, eu acho que aqui o filme encontra um probleminha, que é o seguinte: o David sempre foi um cara muito perfeccionista nos filmes dele. É só a gente ver, por exemplo, Rede Social, Garoto Exemplar, Clube da Luta, principalmente. Mas ele nunca foi um cara de roteiro. Ele sempre foi perfeccionista, cobrou muito dos colaboradores que trabalhavam com ele, né, os roteiristas, por exemplo, mas ele nunca efetivamente colocou a mão ali para escrever. Já o Jack Fincher escreveu um roteiro na década de 90 que não necessariamente conversa tanto com algumas coisas que a gente está acostumado hoje em dia, e o David acabou não mexendo tanto, porque ele quis preservar a obra do pai e porque, como eu falei, ele não é necessariamente um cara de roteiro. Isso faz com que o roteiro do filme seja ruim? Não, como a gente pode ver, tem uma história muito interessante aqui por trás. Mas é um roteiro um pouquinho truncado, por assim dizer. Ao longo de 2 horas e 20, as indas e vindas no passado não atrapalham. Dá para se situar muito bem, até porque o filme faz questão de mostrar quando tem um flashback ou não. Mas é fato que, durante a primeira hora, principalmente, acaba sendo um pouco difícil para você se situar, entender exatamente o que está acontecendo, se apegar aos personagens, apesar deles serem carismáticos e os diálogos serem extremamente afiados. Então acho que a progressão do filme ficou um pouquinho truncada. Essa seria a minha crítica em relação ao roteiro em si. Dito isso, eu falei na era do flashback, eu quero comentar um pouquinho das questões técnicas. O David, ele é um diretor magnífico, ele é um cara extremamente competente, e em questão técnica, o filme é simplesmente brilhante. A gente tem aqui um filme em preto e branco que remete ao cinema clássico, muitas vezes que a imagem está um pouquinho granulada, mas ele remete ao cinema clássico sem ser, por exemplo, tão parado quanto o cinema mais antigo, porque isso consegue agradar até o público atual. Quando eu falei dos flashbacks, isso também me faz lembrar dos cortes que tem aqui. São cortes semelhantes aos filmes mais antigos, né? São cortes um pouco, às vezes, mais devagar, onde a imagem vai desaparecendo aos poucos. E, ao mesmo tempo, eu achei super interessante como ele faz essa transição de tempo, falando que vai ter um flashback, ou voltando para os tempos atuais, e aparece ali algo sendo escrito com som de uma máquina de escrever no fundo, e é escrito como se fosse uma escrita de roteiro, por exemplo. Dia tal, como vai acontecer tal coisa, e flashback entre parênteses. Então, para quem gosta de cinema, quem gosta de escrita, ver um filme que faz essa metalinguagem conversando, como se a gente estivesse lendo um roteiro, e é um filme que trata exatamente sobre a escrita de um roteiro, um dos roteiros mais importantes da história do cinema, eu achei realmente muito gostoso esse detalhe pequenininho. Além, é claro, da trilha sonora magnífica e dos efeitos sonoros, visuais e etc. É um filme que, sem dúvida nenhuma, vai ser lembrado no Oscar e em outras premiações por questões técnicas. Inclusive, eu tenho que dar um destaque aqui muito grande para a atuação do Gary Oldman,
Ele que faz, né, o Mank, uma atuação incrível, ele leva o filme nas costas, é um filme que fica muito em cima dele durante 2 horas e pouco, e que ele consegue mostrar bastante essa decadência de personagem. Um cara simplesmente brilhante, que todo mundo respeitava, que comprou briga dentro de Hollywood, um cara que tinha problemas com o alcoolismo, problemas dentro do seu laço familiar, por assim dizer, e que mesmo assim conseguiu, devido a tantas coisas, ainda fazer trabalhos geniais e que merecem ser lembrados. Sendo assim, Mank é um grande filme do David Fincher. Não é um dos melhores filmes dele, isso sem dúvida nenhuma. O filme tem problema sim, e o filme não é tão acessível quanto outros dele. David Fincher é um cara que tem muita obra boa, então Mank, apesar de não ser uma das melhores, continua sendo sim uma obra legal, porque o patamar do David Fincher é muito alto. Mas, como eu falei, é uma obra que não é tão acessível. Uma obra que muitas vezes vai exigir que você conheça Cidadão Kane, algo que nem todo mundo conhece, é claro, porque é um filme mais antigo, nem todo mundo é um cinéfilo, um curioso de cinema, empolgado, né, que vai correr atrás dessas obras. Então exige que você conheça um pouco de Cidadão Kane para poder pegar todas as referências, até porque o filme muitas vezes conversa com a obra, né, do Kane. E também porque, como é um filme que vai tratar sobre Hollywood da época, conversando sobre questões políticas e questões econômicas, afinal, em 1930 a gente vai estar entrando ali na crise econômica, na Grande Depressão Americana, a gente tem aqui um filme que exige um conhecimento prévio também de todo o contexto social daquela época. Apesar de ter 2 horas e 12, o filme tem que estar acontecendo alguma coisa, ao mesmo tempo ele é, digamos assim, pequeno demais para contextualizar tudo isso, então se você cair de paraquedas simplesmente nesse filme, provavelmente você vai ficar perdido com muita coisa. Então eu já deixo digamos assim, essa dica, vai, por assim dizer. É um filme muito bom, mas que não é necessariamente para todos os públicos, isso não tem problema nenhum. Se você é um público que gosta de cinema, empolgado, e que às vezes mesmo que não conheceu o Cidadão Kane, mas nossa, quero conhecer um pouco mais de cinema clássico, contexto histórico, esse tipo de coisa, vale a pena conferir Mank. Se você realmente é uma pessoa empolgada, cinéfila, não, conheço Cidadão Kane, conheço história de cinema, quero ver coisas sobre MGM, a Paramount daquela época, a Warner Bros, etc., vale a pena ver também. Agora, se você é uma pessoa mais casual, não necessariamente empolgada desse jeito com o cinema, aí talvez já não seja um filme necessariamente para você, porque realmente talvez vai desagradar você e você vai até considerá-lo chato. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de dizer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, por favor, se inscreva aqui no canal, deixa o like, comenta e compartilha, porque isso me ajuda demais e faz o rendimento crescer na plataforma. Além disso, aqui embaixo na descrição tem os links, né, para o meu Telegram, para o Instagram. Me acompanhe lá no Telegram e também me siga no Instagram para a gente trocando uma ideia, vocês ficarem por dentro também dos vídeos que vão saindo. E, por fim, esse aqui, Se Uma Fuga, é o meu livro aqui, para quem não sabe, eu sou escritor. No caso, ele é de fantasia distópica e foi publicado pela editora Pendragon. Na descrição tem os links, né, dele na Amazon, também no site da editora, e também tem o link para o meu outro livro de suspense policial, que é o Cada Segundo é Valioso. Enfim, você encontra ambos aqui embaixo. É isso, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.